Saudações, o Android, e nesse vídeo eu vou fazer os personagens com TDI, ou transtorno dissociativo de identidade, mas popularmente conhecido como dupla personalidade ou múltiplas personalidades. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Antes de começar a lista mesmo, deixa eu só fazer uma menção rápida. O Roger, do American Dad, não é considerado um personagem de TDI porque é algo mais consciente, é como se ele encarnasse as personalidades. Jason Blood e Etrigão o Demônio. Tá bom, eu sei que não é um caso clássico de TDI, porque basicamente a transformação da Etrigan é consentida e não algo tipo involuntário como acontece na vida real, mas é indiscutível que Jason Blood e Etrigan compartilham o mesmo corpo, em que o que um sente, o outro também sentirá, e o que um vê, o outro verá. Eles basicamente também possuem personalidades diversas, então tecnicamente falando, eles têm um transtorno dissociativo de identidade. Loki em South Park, eu acho que assim se menciona. Tá bom, talvez não seja o personagem que você pense imediatamente quando fala personagem com múltiplas personalidades, mas dá pra perceber que ele tem algumas mudanças repentinas na sua personalidade e humor, então bota ele na lista, né? Yugi Muto e o Faraó Aten de Yu-Gi-Oh! Quando o Yugi finalmente conseguiu completar as peças do Enigma do Milênio, Aten acabou possuindo seu corpo e gerou algumas dissonâncias, principalmente nos combates, que muitas vezes eles podem discordar devido ao choque das personalidades, mas que no fim se juntam para combater o adversário. Cavaleiros de Gêmeos de Saint Seiya ou Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, em vez de falar um personagem específico, é notório que na mitologia de Cavaleiros do Zodíaco, quando nascem gêmeos na constelação de Gêmeos, eu sei isso é muito redundante, um deles vai ter a benevolência de um deus e a maldade de um demônio habitando em seus corpos, como é o caso de Saga e Paradox. Magenta, DC Comics, talvez ela não seja lembrada por muita gente quando se fala de TDI, mas ela também é um excelente exemplo, visto que ela sofre com uma personalidade diversa que age como heroína e outras vezes age como uma vilã, atacando heróis como por exemplo o Flash. Meredith foge da Marvel, assim como é o caso de Magenta, ela também não é tão lembrada como exemplo de personagens com TDI e muitas vezes é até confundida com outros transtornos mentais como esquizofrenia e psicose. Mas assim como Magenta, às vezes ela age como uma heroína, outras vezes como uma anti-heroína, mas muitas vezes como uma adversária que encarou personagens como o Demolidor. Needles Kane e Marcus Kane de Twisted Metal. Marcus Kane era um vendedor de sorvete que vivia feliz com a sua família, mas ele sempre sofreu com uma dupla personalidade, em que sua personalidade Sweet Tooth ou Needles Kane tentava de tudo para tomar o controle, mas ele sempre lutou e conseguiu resistir, até que ele acabou esculpindo uma máscara de palhaço, e aí Needles acabou matando a personalidade de Marcus Kane, assumindo o corpo para si, fazendo diversas atrocidades. Magia da DC Comics. Juni Moon era uma arqueóloga que acabou sendo possuída pelo espírito da magia, com o qual ela tem uma dupla personalidade. Toda vez que ela diz a palavra magia, a personalidade de magia acaba possuindo seu corpo e dando poderes infinitos. Inclusive, ela deixou de aparecer em muitas histórias em quadrinhos, pois os roteiristas não sabiam uma forma coesa de derrotar a personagem. E nas vezes que ela apareceu, ela acabou sendo nerfada a um extremo, mas ainda assim continuou poderosíssima. Mas aí que fica a pergunta, magia, quando diz a palavra magia, volta a ser Junimu, então se alguém enganar e fazer ela falar magia, ela voltaria ao normal? Sentinela da Marvel. Robert Reynolds sempre sofreu de alguns transtornos psicológicos, como por exemplo, agorafobia, que é o medo de falar em público ou ser visto, o que também pode acabar acarretando uma ansiedade e uma síndrome do pânico, assim como esquizofrenia, mas principalmente TDI, em que basicamente existem duas personalidades. O Sentinela, que é tipo a versão boa e super-heróica, e o Vácuo, todas as emoções negativas que matam. Enquanto o Sentinela salvar uma vida, o Vácuo ceifará outra. E ainda assim existem escritores que acreditam que Robert Reynolds é uma terceira personalidade. Norman Bates, de Psicose. Na verdade, o Norman poderia entrar facilmente em qualquer lista de transtornos mentais, porque ele tem alguns sinais de esquizofrenia, psicose, como o nome já diz, além de psicopatia, mas estamos focando justamente no TDI, em que ele tem a personalidade de Norman Bates e a personalidade da mãe falecida dele, Crazy Jane e Legião. Eu decidi colocá-los na mesma posição porque eles têm coisas muito parecidas, eles são praticamente iguais. Seus poderes consistem basicamente, cada personalidade possui um poder diverso. Por exemplo, existe uma personalidade que cospe fogo, outra que fica invisível, outra dá super força, outra viaja no tempo. Mas a única coisa assim que diferencia a Legião de Crazy Jane é que o Legião possivelmente tem autismo. Tyler e o narrador do Clube da Luta. Claro que foi um plot twist gigante, porque ninguém esperava que eles fossem a mesma pessoa. E suas personalidades são bem distintas. O narrador é um pouco mais tímido, enquanto Tyler é bem extrovertido. Gollum e Sméagol do Senhor dos Anéis. Fruto da corrupção do Anel, Gollum desenvolveu uma personalidade que seria Sméagol, ou é o contrário, é porque às vezes eu confundo. Mas enfim, dá pra perceber que eles têm uma discussão profunda entre si, com muitas vezes discordando de si mesmo. Duas caras da DC Comics. O motivo porque Harvey Dent tem dupla personalidade é um tanto diverso, porque alguns escritores dirão que foram abusos causados por causa do pai, outros dirão que ele sempre teve essa dupla personalidade, e outros defendem
entende que após o acidente que desfigurou metade de seu rosto, ele acabou despertando uma segunda personalidade a partir do trauma. A única coisa que sabemos é que para decidir qualquer coisa, ele precisa da sua moeda. Duende Verde, Homem-Aranha de 2002. Apesar de que em alguns momentos das histórias em quadrinhos dá a entender que Norman Osborn tem uma dupla personalidade, sendo ela o Duende Verde, a gente pode descartar praticamente porque pode ser encaixado com uma psicopatia ou ainda por cima uma psicose. Já no filme de 2002 é indiscutível e notório que Norman Osborn e Duende Verde são duas personalidades distintas que tomam controle de um único corpo. Ventríloco Scarface da DC Comics. O ventríloco até poderia dizer que é aquele clichê do boneco que possivelmente tem a vida própria, mas também é aquele clichê do ventríloco reprimido que usa o boneco como uma válvula de escape para dizer tudo o que pensa e expressar sua verdadeira personalidade, que o joga para baixo, o distrata. E ainda por cima, existe um trecho lá no Animated Series que o Batman diz que o ventríloco tá traindo o Scarface e o Scarface se vira contra ele. Isso é um nível de que a personalidade dele é tão separada de Scarface que é como se ele conseguisse discordar dele mesmo. Cavaleiro da Lua Marvel. É bizarro o nível de TDI que ele tem, visto que já no início de sua carreira ele adotou 4 personalidades. A dele, Mark Spector, Cavaleiro da Lua, Steven Grant e Jake Lockley. 4 personalidades diferentes das mesmas, e ainda nas histórias um pouco mais recentes, ele adotou uma quinta personalidade chamada Mr. Moon. E eu não vou nem entrar no mérito que ele tem uma mente completamente psicótica, porque por muitos anos a gente ficou na dúvida se Khonshu realmente é real ou é um delírio criado pela sua mente. Kevin Wendell Crump, de Fragmentado e Vidro, ele tem nada mais nada menos que 24 personalidades. E dentro dessas 24 personalidades, as que se destacam são Hedwig, Dennis, Patrícia, Barry e a mais terrível de todas, a Fera. E quando essa personalidade toma posse de seu corpo, ele ganha força, resistência, tanto que ele toma 2 tiros de espingarda e sua pele não é penetrada, sem falar que o mesmo consegue aderir em paredes e adota instintos animais, comendo até carne humana. Hulk e o Dr. Robert Bruce Banner. Para começo de conversa, a temática Hulk e Banner são basicamente uma releitura do Médico e o Monstro, mas como se isso tudo não bastasse, lá na década de 80 e 90, os escritores tentaram deixar uma carga bem mais freudiana, em que o Hulk verde representa todos os instintos primários, tipo de uma criança, ou o Hulk cinza representa a versão adolescente, bem mais malandra, e que tanto o verde quanto o cinza representam o id, aí o Bruce age como o ego, ou que o Professor Hulk age como o superego, algo desse gênero. E em uma história não tão antiga, é revelado que Banner tem mais personalidades adormecidas. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro. É claro que eu encerro a lista com o caso mais famoso que inspirou vários personagens dessa lista. Enquanto o Dr. Jekyll é aquele típico inglês, educado e cortês, o Sr. Hyde representa basicamente seus impulsos, suas violências, seus desejos mais obscuros e homicidas. E o livro foi tão famoso, mas tão famoso, que na Inglaterra tem até um jargão que diz que quando uma pessoa está agindo de um modo diferente, ela está agindo como Jekyll e Hyde. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta seu like. Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, de encher o vídeo like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o André, digo tchau.